Fala, my friend, chegou a hora de você saber como conseguir um intercâmbio na faculdade de medicina. Um estágio para poder continuar o curso, continuar a faculdade de medicina lá, sem precisar parar os seus estudos aqui. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas no canal, já te convido a deixar um joinha no like. E se o que eu falar te ajudar de algum jeito, aí você se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos lá, por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu postei no meu Instagram, inclusive se você não me segue, @TyroneMed, só seguir lá. Eu postei no meu Instagram que eu tinha conseguido um internato da medicina, né, lá na França, na Universidade de Lille, para poder continuar os meus estudos na medicina no 11º período, lá, fazer o estágio, né, o internato de clínica médica lá na França. E aí depois que eu postei aquilo no Instagram, muitas pessoas vieram me perguntar como foi o processo seletivo, como que eu fiz para conseguir, se precisa falar francês para poder conseguir ir para lá. Recebi várias perguntas no Instagram e aí resolvi fazer esse vídeo aqui para contar para vocês toda a história e te ensinar a conseguir um intercâmbio também fora do país se você ainda está na faculdade e tem esse desejo. Antes de contar essa história, eu queria saber de você. Se você tivesse a oportunidade de fazer um intercâmbio fora do Brasil, qual país você escolheria? Quem comentar aqui embaixo qual país escolheria, eu vou sortear lá no meu Instagram esse livro aqui, ó, Otorrinolaringologia e Oftalmologia da Medcel, para ajudar nos estudos, com mais de 150 questões comentadas. Preparação para residência. Só comentar aqui qual país vocês iriam se vocês tivessem oportunidade de fazer um intercâmbio durante a faculdade. Vou sortear lá no meu Instagram semana que vem. Agora chega de enrolação e a primeira pergunta é: por que fazer um intercâmbio, fazer um estágio internacional durante a faculdade? A gente sabe que a medicina e as outras áreas da saúde também, todos os cursos da saúde, tem poucas oportunidades, né? Para quem quer fazer intercâmbio, normalmente a maioria das vagas, os programas, eles estão mais relacionados aos cursos da tecnologia. O pessoal da engenharia vai muito para fora, mas a gente vê pouca gente da saúde fazendo intercâmbios, fazendo estágio durante a faculdade fora do Brasil. Então, quando a gente tem essa oportunidade, eu acho que a gente só tem a ganhar se a gente agarrar essa oportunidade e viver uma experiência lá fora, até para trazer uma bagagem para a gente exercer a profissão aqui, ou mesmo se você preferir, depois da faculdade, tentar validar o seu diploma para trabalhar lá, por que não? Você já vai ter tido uma experiência, com certeza isso vai contar ponto. Primeiro eu queria deixar claro que existem vários tipos de intercâmbio, várias modalidades de estágio que podem ser feitas, vários processos seletivos diferentes, e aí você precisa ver qual que se adequa mais ao seu. Atualmente os mais conhecidos são os estágios de férias, que o aluno durante as férias ele faz um estágio não obrigatório, né, um estágio voluntário em outro país. Aí pode durar 1 mês ou 2 meses, né, dependendo de quanto tempo durar as férias desse aluno. E existem também os internatos que são de mobilidade internacional. O que é isso, né? É você continuar a sua faculdade lá durante o semestre mesmo, lá no outro país, e aí validar aqueles seus estudos como se você estivesse realizado aqui. Você volta para cá e aí conta as matérias que você fez lá, conta como se você tivesse continuado a sua faculdade. Vantagens: você não perde o seu tempo de férias, perder assim, né? É claro que quem faz o intercâmbio não está perdendo nada, mas você consegue aproveitar o que você fez lá para a sua grade obrigatória aqui. Então existem basicamente esses dois tipos, né? Fazer um estágio de férias, fazer um intercâmbio de férias, e aí vai ser a parte do seu curso, né? Você vai fazer dentro da sua área, mas não vai contar para a sua grade obrigatória. Ou fazer um intercâmbio que seja curricular, uma mobilidade internacional, que as matérias que você fizer lá sejam validadas aqui. Aí as notas que você tirar lá vão vir no seu diploma aqui, no seu histórico, tudo mais. E inclusive explicar essa diferença me fez lembrar de algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Inclusive eu acho que vai ficar até mais fácil eu contar como que foi o processo seletivo de acordo com as perguntas que vocês mandaram. A primeira pergunta foi do Miguel, inclusive, sobre essas diferenças, né? Ele perguntou: seu intercâmbio foi pela CLEVE? CLEVE, para quem não conhece, é a Comissão Local de Estágios e Vivências, que é como se fosse um braço de uma instituição maior que coordena os estágios voluntários internacionais na medicina. Se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo só explicando sobre a CLEVE. O meu internato não vai ser pela CLEVE. Eu até tinha sido aprovado, inclusive fui aprovado 3 vezes, tive essa sorte de ser aprovado 3 vezes nos estágios, nos intercâmbios da CLEVE, né? Primeiro eu tinha passado na Colômbia, aí eu decidi esperar mais um pouquinho porque o processo seletivo conta com a acumulação de pontos, queria um outro país, aí no país seguinte a nota de corte acabou subindo, eu passei no Peru, também não fui,
O último que eu tinha sido aprovado agora foi no intercâmbio da Rússia. Só que aí, né, como bem sabemos, as condições lá na Rússia não ficaram tão saudáveis assim depois que o Putin resolveu, né, fazer essa guerra aí. Não vamos entrar nesse assunto, mas eu fiquei um pouco desanimado de ir para a Rússia. Eu tinha sido aprovado no estágio da Rússia, eu iria, né, e aí acabou que eu falei, vou tentar um outro intercâmbio. Foi aí que eu descobri que tinha a oportunidade de eu fazer a segunda modalidade de intercâmbio que eu falei, que é fazer uma parte do curso lá fora e aí depois validar aquilo como a carga horária obrigatória da sua faculdade. Então, para responder o Miguel, esse meu intercâmbio na França não vai ser pela CLEV. E aí como que foi então? Falando especificamente do meu processo seletivo. A minha faculdade, que é a Faculdade de Ciências Médicas aqui de Belo Horizonte, ela tem algumas parcerias com algumas universidades lá fora. Tem parceria com universidades na França, tem parceria com universidades nos Estados Unidos, e a que eu vou é a Universidade de Lille, como eu falei, é uma cidade que fica no norte da França ali, quase fronteira com a Bélgica. E aí como foi então? Como a minha faculdade tem uma parceria com a Universidade Francesa, eles lançaram um edital de mobilidade internacional para que eu pudesse estudar uma parte do semestre lá na França. Se você é estudante de medicina, você deve saber que nos últimos 2 anos a gente passa por estágios obrigatórios que são chamados de internatos. Então, basicamente, esse edital era para que a gente fizesse um internato lá nessa Universidade da França, estudando lá, fazendo esse estágio obrigatório, e aí contaria como internato aqui. A mesma nota que eu tirasse lá ficaria no meu histórico aqui. E aí a gente chega na segunda pergunta, que na verdade foram várias perguntas, né? Mas como a pergunta era parecida, que pediram para contar como foi o processo seletivo, como que faz para conseguir. A Esther mandou essa pergunta e a Sara também. E aí como foi o processo? O processo seletivo no edital, que foi publicado no site da faculdade, contava de 2 etapas. Uma etapa eliminatória e uma etapa classificatória. Na primeira etapa eu tinha basicamente que cumprir com os pré-requisitos do edital, que era ter um passaporte válido, né, para o período do intercâmbio e uma comprovação de proficiência intermediária no idioma do país que eu estou indo, no meu caso, o francês, né? Sim, eu tive que aprender francês e eu tive que fazer uma prova de proficiência, conseguir pelo menos o nível intermediário. Não foi fácil, mas falaremos disso mais tarde. A segunda etapa do edital era classificatória, né? Então, se você tivesse cumprido os pré-requisitos da primeira etapa, você faria a segunda etapa. E aí ela consistia de uma carta de motivação escrita que você tinha que fazer na língua do país que você está se submetendo, no caso também foi o francês, uma entrevista e análise de currículo. Como quase tudo na medicina, sempre tem análise de currículo. E aí eu até anotei para vocês quais eram as coisas que valiam ponto nessa análise curricular, né? Nada muito diferente do que a gente está acostumado dentro da medicina. Monitorias, projeto de extensão, projeto de pesquisa, artigos publicados, palestras ministradas, tá, gente? Não é você ir assistir a palestra, não. É alguma palestra que você fez. E organização de congressos. Eu acho que era basicamente isso. Então bate mais ou menos com as coisas que a gente costuma correr atrás, né, durante a faculdade de medicina. E aí basicamente o processo seletivo foi isso. Uma etapa eliminatória com a comprovação dos documentos que eles pediam. Da minha parte, o mais difícil foi a proficiência no francês mesmo, porque quando eu comecei a pensar nisso, meu francês não era nem perto do que é hoje. E a segunda etapa era análise curricular, entrevista e a carta de motivação na língua do país também. Acho que agora eu respondi a pergunta da Raquel Dantas também, Raquel Dantas Med. Ela perguntou como é o processo para ser aprovado, já expliquei, e ela perguntou se era fácil a substituição do período. E aí, como eu expliquei, né, o meu período que eu fizer lá, ele vai estar valendo para a medicina aqui. Eu não vou precisar trancar o curso, não vou precisar atrasar minha formatura, não vou precisar pagar mensalidade a mais, nada do tipo, não. E aí, como foi a minha maior dificuldade, né? O idioma realmente, então dá para responder a pergunta da Júlia TCM. Como você aprendeu francês? Tô olhando a cola aqui porque eu não decoraria todas as perguntas, tá, gente? O que eu fiz? Como também não tinha muito tempo, nem muito dinheiro para fazer aulas, eu comprei um livro, que inclusive é esse livro aqui. A câmera tá invertida, talvez não dê para vocês verem direito, eu vou deixar ele na descrição. É Francês Fácil e Passo a Passo, domine a gramática do dia a dia para fluência em francês rápido. Essa palavra rápido, confesso que me chamou a atenção, porque eu estava com pressa. Expanda-se muito com idiomas. Na verdade, por que eu comprei esse livro, né? Eu fui na leitura
ver quais eram os... Leitura na livraria, tá? Para quem não conhece. Ver quais eram os livros que tinham lá disponíveis. E aí tinham vários. Esse era o livro que eu achei que o custo-benefício estava bacana, porque eu paguei R$ 85 nesse livro. Tinham outros livros muito mais caros, mas aí eram livros que tinham CDs, né, de áudio e tudo mais. E eu queria mais um livro para poder treinar gramática, leitura e escrita. Por quê? A parte de compreensão oral, né, escutar o francês e falar o francês, eu achava que já tinha bastante material disponível na internet, né? Para você escutar, você vai precisar de um dispositivo eletrônico, e aí, já que você vai precisar de um dispositivo eletrônico, então pega o material na internet. Eu achava que era mais fácil assim. Mas, para poder ler, escrever e estudar gramática, eu senti a necessidade de um livro, e aí comprei esse livro aqui. Depois que eu comprei o livro, eu comecei a estudar. O meu estudo durou até o dia da prova. Eu comprei o livro, marquei já a prova, olha que doideira. Marquei a prova de proficiência, que na verdade eu fiz o TCF, depois eu vou fazer um vídeo explicando quais são as provas. Existe TCF, DELF, DALF, várias provas. Igual no inglês tem TOEIC, TOEFL, IELTS, Cambridge, né, os exames de Cambridge, então tem várias provas, no francês também tem. Como as datas são restritas, mais restritas no francês do que no inglês, as datas ao longo do ano, para poder fazer esse exame de proficiência, eu falei, cara... Tava na primeira semana de fevereiro, eu falei, já vou marcar, porque esses trem, aí demora a sair o certificado se você passar, e eu já precisava ter o certificado quando lançasse o edital, igual eu falei com vocês, né? Apresentar a proficiência já era pré-requisito. Então, falei, já vou marcar a prova logo. E aí eu marquei para abril, foi no dia 19 de abril. Aí eu tinha da primeira semana de fevereiro até o dia 19 de abril para estudar. Foi o tempo que eu estudei. Deu 3 meses e meio, 4 meses por aí, né? Caraca, não, foram 3 meses. Foram 3 meses. Menos de 3, Então, dá pra colocar que foram 3, porque eu comecei a estudar no final de janeiro. Mas para resumir a história, para o vídeo não ficar enorme, foi basicamente isso. Eu precisei aprender francês, porque o edital pedia, nível intermediário. Fiz o TCF, consegui nível B2, que é intermediário avançado, né? Intermediário independente, que eles falam, ou falante independente. Aí eu consegui candidatar. Consegui cumprir o pré-requisito, que era B1 até, se não me engano. E aí depois passei pela segunda etapa e consegui o internato. Vou fazer o internato de clínica médica na Universidade de Lille. Espero que não aconteça igual aconteceu na Rússia, né? Começou a guerra lá. E aí vai ser isso. Vou mostrar para todo mundo lá no Instagram como tá sendo, quais vão ser as dificuldades lá, porque eu imagino que ainda vou passar por diversas dificuldades, até porque na clínica médica, né, a gente precisa conversar bastante com o paciente, talvez vai ter coisas que eu vou ter dificuldade de entender, de discutir casos clínicos com professores, por exemplo, mas eu imagino que deva ser um desafio muito bacana e enriquecedor, né, para a minha formação. Espero que cada um de vocês também tenha a oportunidade de fazer. E aí o que a gente aprende, né, com esse vídeo? Cara, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, tem uma vontade de fazer algo diferente nos seus estudos, algo diferente na sua formação, não deixe de acreditar em você. Vai, corre atrás. Se precisa estudar uma coisa que você não faz a menor ideia de como vai ser, cara, vai, encara. Na pior das hipóteses, você não vai ter perdido tempo, você vai ter aprendido muita coisa durante esse processo, se preparando para aquilo. É o que eu sempre falo, velho. Estudar, na maioria das vezes, é chato. Estudar é cansativo. Estudar quase nunca é legal, para ser muito sincero. Porque a gente sai da nossa zona de conforto. Estudar não é fácil, mas o estudo ele é sempre recompensador. Coloquei isso, inclusive, no meu post lá do Instagram. Eu esqueci que ainda tinha mais uma pergunta da Julia Alves. Julia Alves perguntou se eu ainda sou militar. Eu tinha postado lá no Instagram que eu saí, né, da aeronáutica para poder me dedicar ao meu último ano da faculdade de medicina. E eu acho que foi uma decisão acertada, porque eu não estaria... Ela até perguntou, né, e se sim, como vai fazer no internato. No caso, eu saí para fazer o último ano da faculdade sem precisar estar trabalhando. E no final das contas eu achei que foi muito bom, porque além de ter essa oportunidade, eu consegui fazer o internato rural também, né? Fiquei 3 meses, para quem me acompanhou, fazendo internato no interior, que atendendo em postinho de saúde. E agora eu vou ter essa oportunidade de fazer mais um internato lá no exterior. E é isso. Se você quer mais dicas de estudo, quer acompanhar a rotina de um estudante de medicina, quer viver essa aventura também no exterior, se inscreve aqui no canal, me segue lá na @TaraniMed, que eu vou dar mais dicas, e je pense que je suis prêt à partir. Beijo, obrigado.